Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre é, a criação dos personagens, assim, essa concepção, né, que a gente faz, tanto como quadrinho, mas também com literatura infantil, juvenil, onde você pega o texto, ou que você escreveu, ou que outra pessoa escreve, e dá forma, dá uma vida, né, graficamente a esse personagem, né. Isso é um trabalho super legal, uma das partes mais interessantes que tem, porque num livro como esse aqui, de quadrinhos, sempre assim, ele é muito extenso, né? Muitas vezes, para os livros europeus, eles passam de 100 páginas e tudo. Então você tem que afinar bem, você tem que se apropriar bastante, né? De forma muito próxima dos personagens, né? Se apropriar desses personagens, assim, de saber exatamente suas características todas, né? Porque ele começa de um jeito e ele tem que ir até o final do mesmo jeito, ou seja, você tem que descobrir todos os ângulos, né, o tipo de vestimenta, você tem que... Aí eu procuro, uma das coisas que eu faço é não complicar demais também, às vezes, o que as personagens vestem, né? E também características muito específicas, tipo assim, uma pinta, alguma coisa no rosto, assim, você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes ele aparece a pinta aqui, na página 20 já não aparece mais. E tatuagem, por exemplo, que esse livro tem muita gente com tatuagem, porque são marinheiros, então eu fiz uma tatuagem super simples assim e ficava prestando atenção em que braço que estava, justamente para ficar repetindo, para não aquele problema de continuidade, né? Aquele esquema que tem no cinema, né, continuista, é que você tem que continuar, na verdade, né? Você tem que fazer uma cena e ela tem que ter uma sequência, né? Você não pode dar uma interrupção, ou seja, senão o espectador, o leitor, ele fica perdido. E, e aí, para fazer o livro, então, o que aconteceu? O Antoine mandou umas descrições, assim, bem básicas dos personagens, e eu, sinceramente, eu não acompanhei muito essa história do Popeye, não. Assim, eu via os desenhos animados, né, na época, mas nunca fui aquele fã, assim, de ficar, né, acompanhando demais, assim, os livros, comprar e tal, né. Mas claro que tem três personagens, que o Sica criou três personagens que são ícones, né? Que é o Popeye, o Brutus e a Olivia, né? Que são personagens que a gente sempre lembra, assim, até o tipo de desenho, né? A gente sabe que a Olivia é super magra, o, o Popeye tem um queixo proeminente, assim, usa um cachimbo e tal, uma cara mais fechada e tal. E o Brutus, ele é um cara grandão, do mal mesmo, e uma barba e tal, né, com aquela aparência. Então, esses personagens, eles ficam na nossa mente. Mas eu fiz, assim, não voltei aos livros, né? Eu tinha o Brutus, assim, na minha mente também, e o Popeye, assim, uma visão deles, né? De infância mesmo. A Olivia, eh, eu fiz completamente diferente, né, de um personagem de cartoon, porque o livro pedia também essa questão mais adulta, né, num certo sentido, né, porque o livro tem um pouco de humor também, mas ele trata de uma situação que a gente até aqui no Brasil vive muito, que é a questão da sobrevivência mesmo, né, da lida diária com o trabalho, com a falta de trabalho, no caso deles lá, com a falta de possibilidade de pescar, né? Que eles viviam do peixe e tudo. E aí tinha que se virar, né? Tinha que, para sobreviver, tinha que fazer mil coisas, né, ao mesmo tempo e tal. Trabalhar em outros lugares que não os que eles mais gostavam, que era o mar, né? Trabalhar no mar. E,
E pensando nisso, você tem que começar a pensar também em que contexto que é esse, né? Que tipo de aparência, assim, de o que esse personagem vai transmitir, né? Carregando toda essa questão, né? Da dificuldade, né? Então ele não pode ser passando por uma dificuldade com a cara de um cartunzinho lá, super engraçado e tudo, porque é fora de contexto, né? E o meu desenho é um pouco também mais caricaturado, assim, mas ele é mais clássico, né? Ele tem uma pegada assim mais humana, mais de proporções e tudo. E eu não ia, claro que eu não ia fugir disso, porque é o jeito que eu trabalho, né? Não vou mudar isso, porque eu também nem conseguiria e nem tenho vontade disso. Então, para fazer esse personagem, é o Imp que chama. É o Imp, tá lá numa descrição, nós vamos falar sobre ele. Então, esse Imp, a descrição, ele tá lá como um cara grande, tal, mais obeso assim, por volta dos 50, 55 anos, e gostava muito de comer e tal, sanduíche, qualquer coisa, né? E tinha, a descrição é essa, ele usava gravata e tinha um chapéu engraçado, né? Não tinha mais nada na descrição do que o Antoine me enviou. Então eu não fui lá na obra original, né? Eu não fui nos desenhos, eu não fazia nem ideia de quem era o Imp na obra original. Eu queria partir do zero mesmo, né? Apesar de saber dos três personagens que eram mais conhecidos, mas também não fui nos outros lá para descobrir que universo que é esse que o Siga tinha criado, né? Então imaginei um cara, né, um beberrão mesmo, e, e assim, vou fazer ele aqui. Eu coloquei ele com um queixão assim. Então, apesar dele ser um cara de aparência rude, assim, grandão e tudo, ele tinha uma coisa dele que ele era super amigo do papai e era um cara do bem, assim, sabe? Ele não era um cara mau, não. Então, essa sobrancelha mais levantada, isso é importante saber. Quando você desenha, tudo que você coloca, ele é importante, assim, para a personalidade do, do personagem, né? Se está descrevendo que era um cara, se eu estou vendo que a história do cara é tranquila, assim, então as características dele tem que ser, assim, de mais receptividade, né? Então um cara assim, você consegue contar um pouco da sua vida pro cara. Agora, se a história conta outra coisa, o cara é um animal aí você tem que começar a colocar alguns elementos, né, que a própria fisionomia dele já, já denota. Então, por isso que é importante você estudar bem assim a história para você saber o que você está fazendo, porque na verdade você está escrevendo também, né? E o leitor, quando ele pega o quadrinho para ler, você tem que guiá-lo também no sentido da imagem, né? Então, essa fisionomia dos personagens, ela é super importante mesmo. Vou fazer aqui, ó. Então, ele tem essa calça aqui, ela é fina aqui e a larga aqui, justamente para a gente lembrar que a gente está aqui, né? O livro se passa na década de 70. Eu até voltei na década de 70, assim, eu fui lá nos filmes, principalmente os filmes do Scorsese, eu fui no Taxi Driver, eu fui no Caminhos Perigosos também, que é um filme que tem essa pegada aí dos anos 70, mas também muitos filmes aquele Dirty Harry, acho que é assim que fala. Aquele policial que o Clint Eastwood fez, nossa, ali realmente é década de 70 pura, porque você via ali
aqueles ternos lá, horrorosos, né? Xadrez. Até o Scorsese fez muito bem isso nesses filmes dele sobre essas máfias aí de Nova York e tudo. Aí eu cheguei a fazer assim, eu pegava o filme e pegava os frames para ver os carros também, os táxis, tal. O Taxi Driver me ajudou muito nisso. Porque ele também tinha umas calças de boca de sino e tudo. Então ele tem essa aparência assim. O cabelo dele é mais branquinho aqui, porque ele é um cara já de mais de 50 e tal, meio calvo. Aqui tem uma gravata que sai. E o chapeuzinho dele engraçado, que está na descrição, que o Antoine me enviou, eu não fazia a menor ideia do personagem original. Então eu fiz um chapeuzinho engraçado assim. É um chapeuzinho de coco com essa florzinha aqui. Essa é a minha versão de um chapéu engraçado. Então esse chapeuzinho sempre ficava voando assim. Então é isso. Ele tem essa. Aí aqui tinha uma tatuagem que eu fazia tatuagem assim, só um risquinho, justamente para não me perder depois. Senão eu ter que fazer essa tatuagem com detalhes e tudo, não ia funcionar. Aí deixa eu só pintar esse Wimp aqui. Então esse Wimp, ele passou pelo livro e então o livro você tem que tomar certo cuidado que o livro é extenso e aí você não pode complicar demais um personagem, o desenho dele, eu acho, né? Você tem que procurar elementos que você consegue sempre que fizer o trabalho, você se lembrar. Então ele era vermelhão mesmo. Que era um cara bem... E quando ele bebia, acho que ele ficava mais vermelho ainda. Colocava um pouco de azul aqui, porque ele estava sempre com a barba por fazer. Bom, então era um cara assim, que a aparência dele, assim, por fora, parecia um cara bruto, mas a fisionomia dele, né, não condizia com o corpo que ele tem, né, porque ele era grandão assim, ele metia medo mesmo, mas a fisionomia dele aqui é de um cara que você pode chegar e conversar com ele, né. Claro que tem gente que tem a carinha mais, mais assim, santinha e tudo, mas é uma pessoa complicada, então não quer dizer que seja uma regra não, mas quando você faz o trabalho é importante você fazer isso também, já que o texto pede isso, né? Tinha calça azul aqui. O sapatão sempre marrom, porque final da década de 70 lá, você usava uns... Isto. A gravata era azul também, para ficar super simples assim, eu acho, para não ficar complicando demais, gravata com vários tons e tal. Eu coloquei uma gravata mais simples mesmo. E o livro, você tem que fazer o livro mais rápido, porque livro de quadrinho, você não pode ficar enrolando muito não, né? É um trabalho que não acaba nunca, é impressionante. Você vai fazendo, aí você olha, a hora que você vai juntar o material, falta 20 páginas ainda. Ah, não. Deus me livre.
aqui eu vou colocar as sombras. Então, assim, ele... Vou colocar aqui no próprio efeito. Aqui é bom que a gente tá falando um pouco sobre aquarela também, né? Então, no próprio... Então, eu usei as camisas brancas, eu gosto mais por isso, porque... Primeiro porque você consegue repetir, né, a camisa no livro todo sem preocupar muito com os tons, porque na verdade você coloca só as sombras e o branco do papel já diz que a camisa é branca, tá vendo? Aí você fica preocupado só mesmo com os volumes aqui da calça e tudo. Entre a camisa e a... Quando eu terminar esse aqui, eu vou mostrar também, aqui é o chapeuzinho. Eu acho que eu lembro, acho que eu me lembro era verde. Se não for verde, vocês me perdoem, mas eu acho que era. Então tudo isso estava na minha cabeça durante o livro. Por isso que é bom fazer o livro rápido. Porque se você tem um espaço muito grande entre umas páginas e outras, você fica um tempão para retomar o trabalho. Nossa, esquece muita coisa aí, nossa. E você muda o jeito de desenhar o personagem, porque passou muito tempo, aí você descobre que tem outro jeito mais fácil. Isso é o pior inferno que tem, porque você tem que rever todo, eu já revi, nossa, nem vou nem lembrar. Porque você começa, aí depois você para aí 6 meses, aí retoma depois de 6 meses, Deus me livre. Ah, não. Às vezes você tem que refazer o livro inteiro, porque você esqueceu tudo, aí você descobriu um jeito melhor de fazer o negócio, aí você não quer abandonar o que você fez, mas você tem que abandonar. Ah, é o inferno. Então, para fazer Popeye, eu fiz assim, uma tacada. Eu não dei muito tempo, não. Fui fazendo assim, emendando um lote no outro. Para não perder o fio da meada mesmo. E aí já entreguei rápido, justamente por isso. Para deixar a coisa mais... Então o cabelo dele também... Pode fazer aqui um cabelo mais cinza. Que é esse cabelo mais grisalho que a gente tem, né? Aqui, só uma parte dele. E também a sobrancelha um pouco grisalha. Aí sempre, né, deixa eu terminar de fazer essa calça aqui. Sempre que o chapéu voava, eu colocava uma sombrinha. Vou explicar porque isso dá movimento. Então ele é um livro assim que tem um assunto mais, alguns assuntos mais sérios, assim, vamos dizer. Mas não deixa de ser um livro com humor, né? Senão ia ficar muito sem graça esse livro. Nossa. Então esse tom de humor que a gente colocou nele, acho que foi o tchan do negócio. E esse personagem aqui é muito engraçado mesmo. Aqui a tatuagem é só mesmo assim, verdona aqui, só pra constar. Só definir mais isso aqui. E aqui debaixo da cabeça dele vai ter uma sombra e o chapéuzinho. Isto.
Aqui também. E eu acho que, pelo que eu me lembro, a flor é vermelha. Deve ser isso. Então, vamos pôr aqui uma flor vermelha. Então, o personagem, ele é esse, é o Imp. Aí eu vou mostrar agora para vocês o Imp original. É super engraçado isso. Aí o que aconteceu? Eu fiz o livro e tal, aí fui fazer o festival e tal. Aí quando eu cheguei lá na mesa, no festival, lá no Bedemian, que chama. Aí muita gente foi lá para fazer dedicatória para ele, as pessoas falavam muito sobre o livro, perguntavam muito como eu tinha feito o livro, assim, como que eu tinha, se eu gostava muito do Popeye. Eu expliquei tudo que eu expliquei para vocês, eu expliquei para eles. Só que alguém chegou lá com esse livro para mim, de presente. Falei, nossa, que legal. Isso é uma edição mais antiga mesmo, da Futurópolis, que é uma edição, que é uma editora bem conceituada lá na França. E ela fez durante muito tempo a reedição dos livros do Popeye. Né? E aqui é o clássico mesmo, né? Tem até o pai do Popeye aqui, que depois eu posso até mostrar que não tem nada a ver com o que eu desenhei. Né? Na verdade, o Seeger pensou no pai do Popeye muito parecido com ele. Né? E eu não conhecia o pai do Popeye, o original, e fiz o pai do Popeye do meu jeito. Né? Depois eu mostro ali, na hora que eu abri o livro. Aí quando eu fui aqui no final, aí que eu fui ver quem era o Imp que eu tinha desenhado aqui. O Imp, na verdade, é esse cara aqui, ó, né? Ele era meio gordo, andava só com um sanduíche na mão e esse chapéu engraçado aqui que o Antoine tem na descrição lá, o chapéu engraçado do Imp original esse é um tipo esse chapéu coco assim bem grudado na cabeça mesmo, né? Parecendo mais um abajur. Tem a gravata e tudo, usava, né? E engraçado que aqui tinha as calças boca de sino. Aqui. Mas claro que não é referente à década que o Seeger estava vivendo, né? Porque ele fez esse livro aqui em década de 40, né? Então, eu me descolei completamente dos personagens justamente porque eu não vi nada dos personagens. Né? Eu não cheguei a pesquisar profundamente nenhum personagem, nenhum livro do Seeger para fazer o Popeye. Simplesmente eu peguei o roteiro que o Antoine escreveu e criei novas situações, né? Né? Novas possibilidades, justamente para ter esse segundo olhar aí, né? Que o texto também é assim, né? O texto, na verdade, ele não é um texto fiel ao tipo de trabalho que é descrito no original. É um texto paralelo, né? Uma coisa que não tem nada a ver com histórias do próprio Popeye mesmo, né? Apesar dos personagens estarem lá. E outra coisa assim que é interessante fazer, né? Que vou até mostrar aqui, é um personagem humano, mas também esse personagem, os objetos, por exemplo, eu vou fazer aqui o barquinho do Popeye. Então, eu tive que gravar na minha mente todos esses elementos aqui. Ele tem uma parte aqui que é como se fosse um negócio mais de tom mais cinza, que eu acho que deve ser alguma coisa de borracha que circula todo o barco assim. Eu acredito que seja, eu não cheguei a olhar direitinho sobre isso não. Aqui tem o casco e aqui, claro que eu olhei alguns barquinhos, né, que existem mesmo, mas eu criei um aqui para ficar fácil de desenhar.
Ele tem, é como se fosse uma casinha mesmo. E aqui atrás ele tem aquelas... Como é um barco de pescadores, ele tem aqui tipo um... Ah, sei lá, umas artes assim, justamente para... Aqui tem uma fiação aqui de cabo de aço que eu fiz. Porque esse cabo de aço tem uma engenharia aqui no negócio. Tem umas manivelas aqui, umas maluquices que eu inventei. E esse cabo de aço, ele... Aqui tem outra manivela, eu lembro. Aí ele serve para isso, né? Para o cara chegar aqui, enrolar jogar a rede e a rede fica grudada nesse cabo de aço. Eu nem sei se funciona assim, sabe? Mas eu criei esse mecanismo para dizer que era um barco que tinha esse mecanismo, porque aqui vinha a rede, tá vendo? Aqui tá a água. E aí essa rede ficava grudada aqui num cabo de aço e o cara enrolava aqui, jogava a rede, depois na hora de puxar ele enroscava aqui e tal. Apesar de parecer que está complexo assim, mas como ficou tudo na minha cabeça, aí eu repeti isso direto. Aqui tem uma janelinha, eu acho que é aqui ou no meio, não sei. Aqui tem uma chaminézinha, porque aqui na verdade é tipo uma casinha, né? Você tem duas escotilhas aqui. Essa aqui depois eu vou mostrar, parece casa de Minas Gerais. É porque eu sou mineiro mesmo. Aqui tem esses, eu nem sei como é que chama esse trem, mas existe esse negócio aqui nos barcos. Esqueci o nome desse trem. Não sei se é respirador, sei lá. Trem assim. E a chaminé. Então aqui em cima do barco tem essas características todas aqui. E aqui essa parte aqui é mais alta. Aqui tem uma porta bem pequena, bem estreita. E aqui tem um janelão. Acho que tem outra janela aqui, mas eu não vou suprimi-la. Aqui tem uma boia pequena. Quer ver? Aqui tem essas pontas vermelhas. E aqui tem aqueles pneus, né? Que são mais... Todo mundo já reconhece. Eu não sei agora se são 3 ou 4. Vocês vão me perdoar porque tem tempo que eu não desenho o livro, né? Não sei se são 3 ou 4, mas eu tinha que ser um dos... Tinha que repetir esse negócio lá. Então esse pneu e o casco dele, uma parte dele é vermelha, se eu sei disso. Então aqui tem as escotilhas, tá? Deixa eu ver se está tudo aqui, tá? Então esse aqui é o barco do Popeye. E a cor também é uma cor específica, né? Vou mostrar aqui a pintura dele, mais rápido pra cá. Então a cor, eu usei esse turquesa aqui para a parte de cima. O papel. Eu usei turquesa na parte de cima, que é a mesma cor da calça do Popeye. Que aí numa tacada só eu já pintava o barquinho junto com a calça do Popeye. Isso. Aqui a parte de cima também. Aqui não existe esse negócio aqui que eu estou fazendo, não. Tá? Essas colunas aqui que eu estou pintando agora, ó, isso não existe, não. Na verdade, isso está mais para as casas mineiras que eu faço mesmo, que tem aquela madeira do lado que as pessoas normalmente pintavam. Então é invenção minha mesmo, que isso aqui eu acho que não existe, não. Mas, e tem esses detalhes, assim, tipo de janela de Minas mesmo, né? Tá vendo? Então, essa parte que está pronta,
Essa haste aqui, ela é amarela. Ela é amarela aqui na ponta. É como se fosse assim, aqueles mecanismos daqueles barcos que depois enferrujam e tal. E mais chegando aqui, ele se torna mais laranja. Isso. Essa parte que eu falei aqui, que parece uma borracha, um negócio, né, é um tipo um gray, né, um cinza mesmo. Aí eu fazia assim, emendava com pneu de uma vez aqui, emendava aqui. Tem umas cordinhas que amarram os pneus ali. Ó. Eu já deixava esse brilho aqui, né, justamente por causa disso, porque é um negócio que de água e tudo. Aqui também é um tipo um metal mesmo, né, a chaminézinha aqui, então tinha que dar esse tom mesmo de metal. E um pouco de ferrugem também, né? Esse tom mais ocre que às vezes eu colocava justamente por causa da maresia mesmo e tal. E acaba dando um tom mais bonito mesmo. Aqui tem um brilho e tal. Aqui também é aquele cabo de aço. Agora aqui vem um tom de pintura mesmo do casco. Deixa eu emendar aqui uma água logo uma vez. Então, esse brilho aqui. Pronto. Então tem essa parte vermelha aqui, que é como se fosse, eles tinham pintado o casco de vermelho. Vou continuar aqui fazendo essa parte aqui. Essa boia aqui tinha esse pontinho vermelho. Tudo isso aqui se repetiu a história inteira, então eu precisava ficar com isso sempre na cabeça, né? Todos esses elementos assim, para repetir a história toda, né? Vou começar a pôr umas sombras aqui para o barco sair um pouco mais do plano, esse plano ficar mais tridimensional, né? Então, vou pôr aqui uma. Então tem uma cordinha aqui. Então aqui já tem esse volume aqui e tal. Aqui no fundo vai ter uma sombra. Deixa eu pôr aqui uma vez. Isto.
Então isso que na verdade parece uma casa de Minas mesmo, aquelas casas que eu faço aqui. É tipo um telhadinho mesmo. Engraçado como isso que a gente, esses trem marca a gente, né? Aqui é a continuação. Caiu um pingo d'água aqui que não precisava. Uma sombrinha aqui pra dizer que o barco tá dentro d'água mesmo. Aqui embaixo também. Então, tudo isso aqui é por isso que é trabalhoso mesmo, o quadrinho, porque um livro infantil você faz, né, duas, três imagens e tal. Você presta atenção nos detalhes, mas não é uma coisa que você tem que repetir sempre. Mas quadrinho é uma coisa absurda. Então você tem que estar com a cabeça muito boa assim para ficar lembrando de tudo que tem que entrar, né? E na verdade, normalmente você trabalha, como eu trabalho sozinho, então eu que tenho que cuidar de todas as etapas, né? De finalização, de, de concepção de tudo, né? Então tem que estar concentrado mesmo, senão você acaba fazendo uma coisa que prejudica todo o trabalho, né? Ou quando eu escrevo ou com outra pessoa escreve e o texto vai todo por água abaixo, porque é importante que haja uma comunicação perfeita entre imagem, texto e leitor, né? Para que a coisa flua, né? Que tenha algum sentido, porque senão a pessoa se perde mesmo. Então esse aqui é o barquinho que, com esse tanto de características, né, que eu coloquei, ele é um personagem do livro, né? Ele acaba ficando como personagem mesmo, porque é ele que levava o Popeye né, para ganhar vida e tudo, e que escutava as lamúrias, né, do Popeye quando não pegava peixe, tudo. Então esse personagem ele é muito importante, por isso que você tem que é, estudar bastante o que você vai fazer, né, com esse personagem, né, que características você vai dar para ele, para que elas vão se repetir. Então é como se fosse um ser vivo mesmo, assim, um personagem vivo, né, como os outros, como o Imp que eu acabei de desenhar e tudo, mas tem que. Aí uma coisa que eu fazia também é. Deixa eu ver se tem um pincelzinho mais vermelho aqui. Como estamos no mar, né? Aí eu fazia aquele. Vamos ver esse aqui não. Esse aqui tá novo. Vamos passar. Deixa eu passar. Oh, Jesus. Vou pegar aqui um mais velho. Então, por experiência própria, pincéis mais velhinhos, né? Que você pode fazer isso. Não faça isso nos novos, não, porque pincel é um negócio caro e que é bom que você cuidar das pontas deles sempre, porque elas são muito úteis, né? Mas os pincéis mais velhos, aí sim, aí você pode. Então, nesse acabamento aqui, só para mostrar um pouco o que eu fiz, que também é uma coisa que está no contexto, né? Você precisa colocar no contexto esse elemento aqui, né? De oxidação, de ferrugem mesmo, porque maresia é implacável e democrática. Ó.
E aqui atrás, né, é igual eu falei, aqui mais fininho. Aqui atrás tem esse cabos que ligavam até a rede, né? Como se fosse E aí tem uns peixinhos aqui pulando para fora. Bom, então esse é o personagem do barquinho que ele se repetiu aqui no livro, sei lá, opção de vezes. Eu até marquei uns lugares aqui. Primeiro eu vou falar aqui do ímpio. Tá vendo? Esse caboclo aqui. Já aparece aqui mais algumas vezes, né? Então, não tem nada a ver com o personagem original do livro. E o barquinho, que é o cigarro, que é o... Deixa eu mostrar aqui, onde é que tá. Isso, ele tá aqui. Ele tá aqui em vários lugares, né, claro. Então ele tem outro ângulo aqui, tá vendo? Ele tem um ângulo de cima, então todos os elementos eles estão aqui, né? Aí a única coisa, eu acho que até faltou um negócio aqui, que é esse farolzinho que sempre tem que ter, e eu acabei esquecendo aqui. Claro que na hora da revisão ali eu ia procurar. Mas tá vendo ele aqui? Aqui são 4, tá vendo? 4 pneus. Aí, né, todas as características. Aquela janelinha aqui, uma chaminé e tudo. E, bom, ele de outros ângulos, né? Ele de um lado assim e tal. De cima também, né? Um ângulo um pouco diferente, porque tudo isso está na minha cabeça, né? Todos esses elementos, eles estavam na minha cabeça o tempo todo, né? E como o barco funcionava. Então é como se eu estivesse aqui dentro, né? É como se eu estivesse aqui dentro do barco, né? Então eu conseguia ver todos os ângulos, todas as coisas que aconteciam dentro dele, né? Então o quadrinho, a ilustração, ele é importante, assim, você se inserir nesse ambiente, né? Para você conseguir ver de todos os ângulos os elementos que você vai criando, né? Os caracteres que você vai criando, né? E então você não consegue fazer um trabalho se você não tiver completamente focado no trabalho, nesse específico, né? Aqui. Então, toda vez que você vai fazer uma prancha ou vai fazer uma ilustração para um livro, aí você tem que se concentrar mesmo naquele universo, se inserir nele, justamente para você sentir, né, como se fosse um personagem ali, um espectador também ao mesmo tempo,
para ver todos os ângulos, né? Né? Aí fica mais natural, né? Você fazer o trabalho, você consegue dar mais credibilidade à estrutura que é o texto, né? Então, quando você consegue girar a câmera do seu olhar para os personagens, né, que eles têm que se repetir, né, como está aqui o Imp, né, ele tá em vários ângulos aqui, né, tá com a mesma carinha de pidão aqui, de fome aqui. Então, esse olhar, essa expressão, ele é super importante pro leitor, né, que a gente está direcionando tudo para o olhar do leitor, né. E quanto mais variação você dá para o quadrinho, mais assim, possibilidades de ângulos, né? Mas é uma coisa assim, que eu estou falando de um tipo de trabalho, que é o meu, né? Eu consigo fazer esses ângulos mais naturalmente, né? É claro, cada um tem uma característica, né? Eu consigo, na minha cabeça, eu consigo expressar, né, o ângulo que eu estou pretendendo. Então, de cima, do lado, um plano mais do chão, assim, não significa que todos vão ter essa habilidade. Então, a gente tem habilidades diferentes, né? Tem gente que tem uma habilidade para uma coisa, outras pessoas têm para outra. Mas não quer dizer também que você não vai ficar preso a um desenho mais estático, né? Mesmo que seu desenho seja um pouco mais simples, aí você também tem que transformar seu próprio desenho em um elemento que acrescente ali, né? Que ele consiga movimentar o olhar do leitor, né? E enriquecer um pouco mais, né? É um trabalho de insistência mesmo, né? Porque quando você pega uma página dessa e você coloca todas as imagens num plano só, né, no mesmo ângulo, você não causa tanto interesse como aqui, né? Que você tem aqui um plano, aí daqui a pouco o barco você já consegue ver de outro ângulo. É como cinema, né? Você vai movendo a câmera, né? Mas, mais uma vez, eu falo que aqui, especificamente, no meu desenho, eu tenho essa possibilidade um pouco maior sei lá, eu consigo fazer, eu não sei exatamente uma explicação assim sobre... Mas cada um tem uma característica diferente e o legal é você explorar essa característica que você tem. No caso meu aqui, eu exploro muito isso, né? Porque é como se eu estivesse fazendo cinema, eu acho. Tem essa analogia que eu faço. Mas cada um tem um tipo de trabalho e aí dentro desse tipo de trabalho é importante você perceber, se inserir nesse universo que você está criando, para com esse tipo de trabalho que você próprio tem, você enriquecer, né, o olhar, né, do leitor, né? Você dá mais opções para ele, né, porque na verdade o quadrinho ele é uma coisa extremamente dinâmica, né? Você vai mudando, né, as cenas assim, aí você precisa de ângulos, né, vendo? Você tem que, no mesmo tempo que você tem um ângulo aqui que dá essa impressão de que o barco vai bater e tal, né? Aí daqui a pouco você já volta para dentro, aí você tem um ângulo aqui dentro que os dois estão conversando lá dentro e tem uma sombra diferente, tudo. Aí você já volta aqui para uma cena mais fechada, onde que o Imp tá colocando um aparelho de mergulho no pai do Popeye. Aí daqui a pouco já volta aqui para um olhar quase que de uma gaivota mesmo, lá em cima. E aí já volta para todo mundo dentro. Então, todo essa mistura, aí já volta para outra parte da cidade, onde tem um parque de diversões, né? Então, esse movimento, né, ele transforma a história em uma coisa mais próxima, né, que o leitor ele consegue se aproximar mais, né, dessa narrativa que você está criando. Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, eu podia muito bem ter feito um porto, né, mais na horizontal, mais formal assim, mas eu preferi fazer ele visto de cima justamente para pegar todos esses elementos aqui, todos esses personagens, até o carro aqui em cima. Então você tem
vários planos, né, que você vai fazendo, né. Bom, é este o vídeo de hoje, né. Expliquei um pouco assim como é que foi esse processo, né, da criação dos personagens do Popeye, né. Depois eu falo um pouco mais sobre o Popeye em si, como é que eu construí o personagem, né? Que é bem próximo desse tipo de vestimenta aqui, justamente para dar essa... fica mais dinâmico o trabalho, né? Mas tá, estamos conversados, expliquei um pouco para algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, eu tinha buscado referências nas obras do Seeger, assim, não busquei, não foi uma coisa que eu fiz assim mais foi mental mesmo, para lembrar da minha infância, de alguma coisa que eu vi como adulto também, mas nada que me prendesse muito, que eu ficasse estudando, né? Eu simplesmente recriei a partir de um roteiro e também das minhas interferências dentro desse universo e do que eu entendi, né, de uma história mais dramática. Então transportei todo esse entendimento que eu fiz para isto. Uma fisionomia que eu achei que era importante, que houvesse uma leitura dessa fisionomia também, de acordo com a personalidade. E também dá muita vida a personagens que aparentemente não tinham a menor importância, mas que são fundamentais, né? Quando você dá vida, esse barquinho, né, do Popeye, ele aproxima a pessoa, tanto que na hora da dedicatória, principalmente lá na França, muita gente queria o barco na dedicatória, porque ele trouxe, né, aproximou um objeto, né, do leitor, né? Então ele sente que ali também existia um personagem que ajudava o pai nas horas mais complicadas da vida dele, né? É como se fosse um amigo mesmo. Valeu? É isso, um abraço.